Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Dev em Dobro. Nesses podcasts aqui a gente fala sobre tecnologia e carreira na área de programação e são podcasts mais voltados aí para quem está iniciando na área, né, para o desenvolvedor e desenvolvedora iniciantes, mas não que caso tu seja um desenvolvedor ou desenvolvedora mais sênior aí, tu não vai também se beneficiar dos assuntos que a gente fala aqui. Então, caso tu seja, fica aí porque tem bastante dica e bastante coisa legal que a gente fala nesses podcasts. Eu sou Roberto Dias. Eu sou Ricardo Dias. Para quem não nos conhece, né, nós somos programadores aí há 12 anos. A gente já trabalhou com bastante coisa e hoje a gente está aí para passar essas dicas para vocês. Aqui no podcast é uma coisa um pouco mais descontraída, mas a gente tem aí o canal do YouTube, que é o Dev em Dobro, que a gente coloca live técnica, vídeo técnico. Então tem bastante conteúdo para quem está começando. Então se inscreve, ativa o sininho também para não perder as notificações. Tem vários vídeos por semana no YouTube, tá? Dá like nesse vídeo aqui se tu gostar do conteúdo, né? E também se inscreve lá no nosso Spotify. A gente tem o Spotify aí que a gente posta os podcasts também, tá? E acho que é isso, né? Comenta aí, né? Se vocês gostarem desse episódio, se vocês querem ganhar um salário desses aí algum dia, né? Quem não quer, né? Quem ganha salário aí no Brasil a gente sabe que é difícil, né? Então, quem sabe aí um dia ganhar um salário desses de programação. Antes de dizer qual é o tema da live, né? Bom, você já deve saber pela thumb e tudo mais, mas a gente vai falar depois. Mas antes disso, a gente queria falar sobre a Mapa Dev Week, que é a semana que a gente faz para... É basicamente uma semana, né, de imersão mesmo ali na programação. Ela é bem focada para os desenvolvedores iniciantes que querem entrar na área, né? Ou pessoas também que já começaram, mas que estão perdidas, né? E querem ter um caminho mais claro para seguir, ter um passo a passo, a gente dá um passo a passo lá, como tu ingressar na área, né, o que tu precisa. E tem várias outras informações sobre a área de tecnologia que a gente passa durante essa semana. Então, e vai ter o nosso acompanhamento também, né? A gente vai ajudar vocês ali ao longo da semana, tirar dúvidas. Vocês não vão só assistir ali e acabou. A gente vai fazer um projeto lá dentro junto com vocês do zero e vamos ajudar vocês a conseguir fazer o projetinho de vocês desde o zero e colocar ele aí numa URL para vocês mandarem aí para a família, mandar para os amigos. Então vocês vão ter um projeto aí no portfólio. Mesmo que tu não saiba nada de programação, tu pode assistir a Mapa Dev Week sem problema, porque a gente vai explicar lá de uma forma bem detalhada para quem está iniciando, né, principalmente. Então, não se preocupa, se tu tem interesse nessa área, entra lá, porque a gente vai fazer esse projeto junto com vocês. O evento é online e gratuito, né, então não tem por que não participar, né, então participa lá que vai ser muito legal. Ela vai começar no dia 7 de março, e vai até o dia 13, beleza? E o link para se inscrever tá aqui na descrição. Então, a gente espera lá. Acho que é isso, então vamos pro tema da live, né? O tema da live de hoje é salários bizarros de programação. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre essa questão dos salários de programação, né? Por que eles são tão altos? A gente vai falar um pouco sobre os salários brasileiros, do Brasil, nas empresas brasileiras que pagam, e também os salários do exterior, que daí, esses sim, são bem discrepantes, inclusive, né, com o mercado brasileiro. Então, a gente vai falar um pouquinho de por que também que isso acontece, por que os salários são tão altos, por que as empresas do exterior querem tanto pessoas do Brasil e do mundo, né, também. Então, a gente vai falar bastante sobre salário. A gente vai... não vai só falar o porquê, só falar os salários, né? Chegar aqui e jogar um monte de número para vocês, a gente precisa explicar por que acontece esse fenômeno aí que as vagas de tecnologia, principalmente as de fora, né, elas pagam tão bem. Obviamente que as vagas do Brasil também pagam bem, se a gente for comparar salário do Brasil de programação com outras áreas, né? Infelizmente também, né? Porque a área de educação aí, quem é professor, professora, tem várias pessoas aí que estão migrando, né, dessa área de ensino para programação. Lá no nosso curso tem bastante gente fazendo isso. E a gente conversa com as pessoas e a gente sabe que, por exemplo, o salário de professor, professora é um salário, né, que deveria ser bem maior do que é, e infelizmente não acontece isso, mas na programação é extremamente valorizado e a gente vai explicar por que isso acontece, né? Então, provavelmente se tu é um desenvolvedor iniciante, não vai se deparar com esses salários aí no começo da tua carreira, né? E tudo bem também, a gente tem que começar de algum lugar e geralmente a gente vai começar com salários menores, né? Obviamente, porque a gente vai estar começando, vai saber menos também, né? Então... Meu salário eu comecei com R$800. Mas então, mesmo assim, tá? Por salários iniciais, hoje em dia, eles já estão salários bem bons, né? Se a gente for comparar com os salários do Brasil, né? De outras áreas aí, eles são salários bons, mesmo sendo iniciais.
A gente tá falando aqui de salários que a gente tinha há 86 anos atrás, né? Hoje em dia, obviamente que tu entra na área como estagiário, como júnior, tu vai ganhar mais, né? Porque Do a que área era tá na mais época. valorizada, o profissional tá bem mais valorizado do que antigamente, né? Que 12 anos atrás, então com certeza aí tu vai ganhar um salário legal, né? Claro que não todas as empresas, não é todas as empresas que vão pagar um salário bom, um salário ótimo, mas ainda assim é um salário bem competitivo, né? A área de programação ela tem isso. Às vezes no estágio tu vai conseguir ganhar ali R$ 1.500, trabalhar 5, 6 horas. Então, não é um valor ruim, né? Se a gente for comparar aí com estágio em outras áreas, com certeza é um valor legal para começar. Estágio, É. né? A gente tá falando de estágio. Se for júnior, tu ainda ganharia mais do que isso. E além disso, tu pode evoluir muito na área de programação em pouco tempo. Então, tu pode dobrar de salário muitas vezes em alguns anos. E isso é uma grande oportunidade, né? Para quem gosta da área de programação, para quem quer trabalhar com isso, é um futuro bem interessante que a pessoa tem aí pela frente. É, e de médio prazo, né? Não é uma coisa que tu vai. Ah, só vou começar a ganhar bem, que nem tem algumas áreas aí, por exemplo, direito, né? Tu estuda 5 anos para depois começar a trabalhar muitas vezes. Então, não é. Com programação é bem menos tempo do que isso, geralmente. E as pessoas estão até meio acostumadas um pouco, acho, com isso, né? Porque a pessoa acha que vai entrar rápido e até pode ser que ela entre rápido, mas tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque tu não entre rápido, mas sem qualidade, não entre de qualquer jeito, em qualquer empresa. Então, e Importante que também tu não tenha foco, né, no que tu vai estudar, para que tu consiga entrar de uma forma mais rápida e não e fique com mal qualidade, que nem o acostumado, Beto né? falou. Achando que tu vai entrar em um mês na área, 2 meses, não é bem assim também. Sim. Eu não Então, sei, eu acho que as pessoas elas têm tanto uma visão mais de outras áreas mais conservadoras que talvez elas nem pensem nisso, né? Talvez elas achem que elas vão levar mais tempo para entrar na área de programação e isso não acontece, tá? Geralmente tu não vai levar 5 anos para entrar na área de programação para começar a trabalhar, a não ser que tu queira, né? Muito antes disso, se tu tiver foco, se tu tiver um bom cronograma de estudos, tu conseguiria entrar na área, até porque a nossa área não é regulamentada, então tu não precisa ser ter formado, tu não faculdade. precisa ter diploma, tu pode começar a trabalhar como programador daqui 5 meses, 6 meses, desde que tu tenha conhecimento, portfólio e uma empresa olhe para ti e queira que tu trabalhe lá. Então, Se tu é um desenvolvedor iniciante, então, essas vagas não estão tão longe assim de ti quanto tu pensa, as vagas que a gente vai falar aqui. Então, continua focado, continua trabalhando, estudando na área aí para que tu consiga, em breve, né, chegar nesses valores aí de salários que a gente vai falar aqui, beleza? Então, a gente queria falar um pouco. por quê, né? Porque essas vagas estão cada vez mais comuns aí, vagas que pagam muito bem. A gente tem vários fatores e tem muito mais, eu acho, do que a gente poderia falar aqui. Mas a gente vai filosofar um pouquinho aqui sobre por que isso acontece, né? A gente Acho vai que falar sobre isso mais detalhadamente na Mapa Dev Week, né? Então, se tu quer saber bem detalhadamente sobre a área, assiste lá na Mapa Dev Week, se inscreve, né? O link tá aqui na descrição, e daí lá tu vai ter bastante informação sobre isso. isso. Mas a Então, gente vai dar uma pincelada aqui. aqui a gente não vai conseguir aprofundar, né? Senão a gente ficaria muito tempo, mas na Mapa DV que a gente vai dar mais detalhes. Um dos grandes pontos aí que fizeram um avanço bem rápido dos salários, que já não eram pequenos na área de programação, isso é importante falar também, né? O salário de programador sempre foi um bom salário, principalmente se a gente for comparar com outras áreas. Aí vai vir alguém aí nos comentários falar, eu ganho pouco. Bom, mas é claro que não é toda empresa que vai pagar bem, né? A gente acho que a gente já falou isso aqui. Mas tem empresas que realmente não pagam bem e não estão preocupadas também em pagar bem, É. né? Estão querendo te consumir, estão querendo que tu fique lá dentro trabalhando anos e ganhe pouco e não vão nunca te oferecer um aumento. Aí é muito questão de tu estudar, tu querer trabalhar em outro lugar, né? Tu se profissionalizar mais e buscar outras vagas, porque E se tem tu- vagas que pagam melhor, E com se certeza. tu já tá trabalhando na área, tu já tem uma grande vantagem, né? Porque tu já tem experiência de mercado, experiência de trabalho no teu currículo. Então, Bem provável que as empresas já estão brigando por ti aí é, no LinkedIn, né? depende muito de ti mesmo, de tu querer mudar de empresa, né? E tem várias vagas aí que tu pode muito bem pegar e ir pra uma empresa mais legal. Mas um dos grandes, né? Um dos grandes fatores aí que acabou valorizando ainda mais a área foi o trabalho remoto, ocasionado pela pandemia, basicamente, né? Porque ninguém podia ir trabalhar alocado, né, dentro da empresa, e acabou todo mundo tendo que trabalhar remoto, né? Por que que isso acabou aumentando ainda mais o salário das pessoas, né?
A gente fala bastante disso na Mapa Dev Week também, então se vocês quiserem mais detalhes, vão dar uma olhada lá. Mas basicamente, resumindo aqui, foi porque o pessoal mais experiente que trabalhava aqui no Brasil foi para o exterior para trabalhar lá ou trabalhar remoto, né? Principalmente trabalhar remoto, eu acho, né? Nessa época de pandemia. Então, empresas de fora abriram vagas remotas e veem que o Brasil tem potencial, né? Tem programadores e programadoras de muito potencial e acabam oferecendo algumas vagas aí. E o pessoal acho que deu meio que um efeito manada, né? Uma pessoa viu lá que poderia trabalhar remotamente para uma empresa de fora, ganhar muito mais, e vai falando para outra, vai falando para outra, e as pessoas vão postando e vão vendo que isso é possível. E os próprios recrutadores dessas empresas do exterior vão, né? Por que aconteceu, né, esse avanço, né, esse avanço do trabalho remoto? Por que foi tão fomentado isso? Por que hoje existe muito mais empresas do exterior contratando pessoas? Porque a gente teve um boom, um boom muito grande de um avanço tecnológico mesmo, né? Tem estudos que dizem aí que avançou 5 anos em um, né? Basicamente a tecnologia. Então, por quê, né? Porque todo mundo teve que ficar em casa, ninguém podia ir mais para a empresa teve que investir muito em conseguir fazer com que as pessoas trabalhassem de casa e rendessem, né? E conseguissem realmente produzir em casa. E isso ficou por um bom tempo, né? Então, foi um avanço muito grande para as empresas terem que investir, né, na tecnologia delas e investir no trabalho remoto meio que forçado, né? Muitas empresas não queriam isso. Tem uma visão um pouco mais retrógrada, né? De que, o funcionário tem que estar dentro da empresa trabalhando. E não é, né? A gente sabe que tem empresas aí grandes que trabalham com trabalho remoto muito bem. E, inclusive, tem estudos que dizem que, para algumas pessoas, o trabalho remoto é mais efetivo, né? Então, Cadu trabalhava e morava em São Paulo e quem é de lá sabe, né, que para ti ir pro teu trabalho, muitas vezes tu demora horas até chegar lá, tu já chega estressado, tu volta para casa também, demora horas para voltar, tu chega em casa cansado, não quer fazer mais nada. Então, a qualidade de vida para quem trabalha de casa, remotamente, é muito maior, né? Claro que não é todo mundo que pensa assim, né? Mas a gente tem aí, já tem uma rebelião, dá pra dizer assim, dos desenvolvedores, né? Que não querem voltar, né, para as empresas, e muita empresa está vendo isso. São números grandes, assim, 70% dos desenvolvedores não querem voltar a trabalhar dentro da empresa, querem continuar trabalhando remoto ou num modelo híbrido, e as empresas estão olhando isso e estão repensando, né, o modelo de trabalho. Então, tudo isso foi meio que afetado pela pandemia. E, assim, eu acho que foi esse ponto, assim, não tem muito como voltar atrás mais. Não tem como as empresas impedirem isso de acontecer, tá? Porque se as empresas já estão perdendo desenvolvedor e as pessoas que trabalham lá não querem mais voltar para trabalhar alocado, se a empresa forçar, ela vai perder 50% dos colaboradores para outras, né? Que fazem trabalho remoto. Então, é isso. A pandemia acabou abrindo o leque, né, de vagas de trabalho remoto para o Brasil e para o mundo inteiro. E o pessoal aqui mais experiente acabou saindo, né, de empresas daqui e começando a trabalhar lá. E isso acaba que, né, oferta e demanda. Então, tem menos profissional ainda do que tinha antes. Já era uma área escassa de talentos. Agora é mais ainda, porque as empresas ainda do exterior estão brigando pelos nossos desenvolvedores e desenvolvedoras daqui. Então, isso acaba que, né, acaba aumentando também o valor dos salários, porque as empresas do Brasil, elas ficam brigando entre si para pegar talento. A empresa do exterior é muito mais barato, né? Tu paga... O que eles pagam lá em dólar é muito menos do que uma empresa brasileira tem que pagar para um profissional brasileiro, né? Porque por causa da conversão da moeda. Então, para eles é barato contratar brasileiro e são brasileiros de muita qualidade, né? Por isso que tem esses salários tão altos, né? Salários gigantescos aí de gente que chega a ganhar 90 mil reais por mês. Imagina ganhar 90 mil reais por mês trabalhando com programação. É um valor absurdo, né? Absurdo. Tipo, sei lá. Dá pra comprar tem gente que não ganha isso num ano. Tem gente que não ganha isso num ano. Dá pra comprar um puta carro. Tem gente não, né? 90% do Brasil não ganha isso num ano, eu acho. Né? Ou mais. Tem 9. Só quem ganha isso é jogador de futebol. 90 mil por mês é bizarro. Então... Mas acontece, né? Claro então, para as empresas é muito barato contratar brasileiro e é muito benéfico para elas, né? Elas acabam contratando pessoas de muita qualidade. E para o brasileiro, né, é muito bom porque ele vai ganhar um salário gigantesco, muito bom e vai fazer basicamente a mesma coisa muitas vezes que ele faria numa empresa brasileira, as mesmas responsabilidades, a mesma pressão,
Claro que pro exterior tu vai ter que ter um inglês bom, muito bom, né? Inclusive, e tu vai ter que conversar em inglês, então vai ser um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que compensa, né? Pra quem quer ganhar um salário maior aí, com certeza compensa. Tem muita gente que já sabe inglês, então já é meio caminho andado. Então acho que é isso, assim. A gente acredita muito que a pandemia é o fator principal desse quesito das vagas remotas e também, né, do que a gente já falou, das empresas, elas estão precisando cada vez mais de programador, né? A tecnologia está avançando, com pandemia ou sem pandemia, ela vai avançar e vai precisar cada vez mais de desenvolvedor e já é uma área escassa, principalmente também porque não é uma área fomentada, né? As pessoas acham, que nem o Cadu falou, que é muito difícil, que CDF, só CDF, NET consegue fazer, só quem sabe muita matemática, e não é. Então a gente precisa fomentar mais isso e dizer mais que as pessoas podem aprender sim programação. Não é um bicho de sete cabeças. Exige sim muito comprometimento, claro, e muito estudo, mas é possível, sim. E isso aí vai continuar esse ano, vai continuar no próximo ano, vai continuar nos próximos 5 anos. A área de tecnologia sempre vai precisar de muita mão de obra, muitas pessoas qualificadas. Então isso aí vai se estender. O salário vai continuar valorizando. Não vai chegar um momento que vai começar a desvalorizar, eu acho. A tecnologia ela está sempre avançando, novas áreas surgem e quem entrar na área de tecnologia agora vai pegar esse crescimento ainda. Então, a dica é, entra agora, estuda aí, porque vale muito a pena, né? Tu vai ser muito valorizado aí. Talvez tu não esteja sendo valorizado hoje aí no emprego que tu tá. Às vezes a pessoa se esforça muito e não é valorizada, né? O que é uma pena, mas na área de programação a gente garante que se tu se esforçar, tu vai ser valorizado sim. Beleza, então, para não ficar mais de falaçada, a gente separou umas vagas remotas aqui do exterior, né, para mostrar para vocês. Então, a gente vai basicamente passar elas aqui. Quem tá ouvindo no podcast, né, não vai ver as vagas, né, mas a gente vai falar o que elas têm, o salário e tudo mais. E no vídeo aí do YouTube a gente vai botar o print da vaga para vocês verem. Então, basicamente a gente separou aqui um primeiro... Vamos olhar esse aqui. Tem um link aqui, não sei se foi tu que botou esse aqui. Ou fui eu? Ah, fui eu. Vou abrir aqui. Ele fez a pauta e ele não lembra o que ele fez. Faz tanto tempo. Remote Senior Front-End Engineer, né? Basicamente é um desenvolvedor front-end, né? Remoto. Essa vaga aqui, basicamente, o que ela tem? Vamos dar uma olhada nela. Ó, o salário dela é basicamente $60 mil, de $60 mil a $115 mil por ano. Lá as vagas elas colocam geralmente o salário por ano, coisa que no Brasil não acontece. Mas lá é bem normal isso aí, eles colocam por ano. Daí tu tem que pegar e dividir por 12, né? Basicamente, pra saber quanto é que tu ganharia por mês. Então seria, acho que quanto? 12 dividido por... Não, 60 dividido por 12 é 5, né? Então no mínimo tu ganharia $5 mil por mês. $5 mil convertido pro real dá R$1 milhão. Né? Não daria O real 25 tá em mil. 5 e alguma coisa aí, né? Não sei exatamente quanto que tá a conversão, mas 25 mil, um pouco mais, né? Então, é uma vaga boa, pra uma vaga 25 remota. mil tu não vai ganhar aqui no Brasil. Trabalhando com um desenvolvedor, tu não vai ganhar. Provavelmente Muito não. provavelmente. Nem sênior, né? A não ser que tu seja sei lá, um gerente de projeto de uma empresa muito grande, ou um tech lead. Talvez tu comece a chegar perto desse valor aí, mas como desenvolvedor sênior front-end, é difícil. No Brasil, difícil. O que a vaga pede, né? Vamos dar uma olhada só para ver se pede muita coisa ou não. Então, eles estão procurando aqui um desenvolvedor TypeScript, front-end, né? Para criar aplicações de SaaS, né? Que é Service as a Software, né? Então, basicamente, Service as a Software é um serviço... É Software as a Service. Software as a Service. A tradução é basicamente um serviço que é um software que é para prestar algum tipo de serviço, né? Então... a pessoa vai ter que trabalhar nisso. É basicamente isso, né? Então... TypeScript, né? Pra quem não sabe, muita gente não deve saber o que é. É uma linguagem, né? Que trabalha... A base é JavaScript para que tu tenha tipos no teu JavaScript. Basicamente, isso, claro que tem muitas outras coisas, né? Então, o JavaScript, como ele não é tipado, acaba que ele traz o TypeScript ele traz alguns benefícios por tipar, né? Colocar tipos nos nossas variáveis, no nosso código. Só para dar uma explicaçãozinha rápida, né? Talvez vocês não entenderam nada do que eu falei, mas tá tudo bem também, porque é isso que nem a gente falou, é uma vaga um pouco mais avançada, tá? Tu não precisa saber isso agora, né? Tu tem que focar ali no HTML, no CSS, no JavaScript básico, entender bem a base dessas coisas, tá? Não precisa ficar correndo atrás do TypeScript aí agora, beleza? Mas depois, claro que daí é legal de tu estudar, porque essas vagas aí de
sênior, de pleno, do exterior. De front, muitas vezes elas pedem o TypeScript, então é bom saber. Essa vaga é uma vaga bem focada de TypeScript. Mas eles falam aqui, né, que a stack deles inclui TypeScript, Node, React e Python. Não é que tu vai ter que saber tudo isso, né? A vaga, eles estão falando ali especificamente de TypeScript, mas a stack toda deles, né, o que eles utilizam são essas linguagens. Mas como um sênior, se tu chegar lá e tu falar que tu não sabe, sei lá, algumas coisas muito básicas ali, né, com certeza tu não pegaria essa vaga. Essa vaga, eu acho que é uma vaga que tu precisa já ter um bom conhecimento. Tu não precisa dominar, né, por exemplo, todas elas, mas tu precisa dominar algumas. Aí a gente já começa a entrar numa coisa de, não, daí tu precisa realmente dominar. A gente sempre fala, né? Como iniciante, tu não precisa dominar nada porque tu tá aprendendo. Dominar é uma palavra forte. Mas quando tu é um sênior, aí começa a ficar um pouco mais... Ficou um pouco ambíguo aqui na vaga, não dá pra entender muito bem o que eles realmente precisam, né? Porque eles falam aqui no começo que eles estão procurando um desenvolvedor TypeScript front-end. Ou seja, basicamente a pessoa vai ter que saber TypeScript, né? O resto ali são coisas de nice to have, né? São coisas legais que a pessoa tem ou teria para agregar, né, na empresa. Mas a vaga é muito de TypeScript, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Então, basicamente é isso. Essa vaga aqui, acho que é isso, tá? Então, 25 mil, um pouco mais aí por mês. Claro que tu vai ter que sempre pagar o imposto, né? Então, tem um imposto lá que tu tem que pagar. Então, no final do mês, tu não vai receber os 25 mil certinho, né? Tu vai receber um pouco menos, mas ainda assim é um ótimo salário, né? Para quem quer trabalhar como desenvolvedor sênior. E de novo, né? Começa com 60 mil, mas eles falaram ali, né? É de 60 mil a 110 mil. Então, eu acho que eles botam esse range, muito provavelmente porque na entrevista eles vão ver como é que tu é, né? O que tu sabe fazer, quais são os teus conhecimentos. E daí, dependendo, se tu for muito bem, talvez eles até te deem lá, já de cara esse salário de 110 mil dólares por ano, né? Que daí sim seria quase 10 mil dólares por mês. Seria, sei lá, uns 40 mil reais por mês aí. Então, é grana, né? Isso claro, né? Precisaria estar trabalhando lá há alguns anos, 2, 3 anos, mas se tu for um bom desenvolvedor, com certeza tu consegue isso em menos tempo, né? A gente sempre fala que uma empresa não vai querer te perder, então se tu quiser um aumento de salário depois de um ano e tu for muito bom, eles vão te dar, né? Muito provavelmente. E tu ainda vai ter como barganhar, né? Tu pode até tentar pegar emprego em outra empresa e daí vir com esse salário para eles e ver se eles cobrem. Vocês têm que sempre pensar em vocês primeiro, né? Já às vezes a gente fica com pena de sair da empresa e deixar a empresa na mão, mas vocês têm que lembrar que vocês precisam pensar em vocês primeiro. A empresa, se ela precisar, ela vai botar vocês pra rua. Essa é a verdade. Então, nenhuma empresa é boazinha. Nenhuma empresa pensa na gente primeiro, elas pensam primeiro em lucro, né? Senão não tem como pagar ninguém e tem que botar todo mundo pra rua. Então, vocês podem usar isso como também uma forma de vocês, enfim, não estarem sempre na mesma empresa, até se tu não tá curtindo, né? Tu pode entrar numa empresa dessas aí pra ganhar 20 mil reais por mês, mas tu não gosta. Mas tu já conseguiu entrar, então tu já deu um primeiro passo pra conseguir uma vaga remota, então tu pode buscar outras e conseguir uma coisa melhor também. Eu fiz o cálculo certinho aqui e se for 110 mil dólares, né, por ano, daria 46.387 reais por mês. Aí tu vai ter que descontar o imposto aí, né? Mas mesmo assim, é uma grana. Pra outra vaga que a gente pegou, essa é uma vaga do Indeed. Isso é uma coisa legal de falar. Se vocês quiserem olhar as vagas depois, vão no Indeed, coloquem lá. Tem várias vagas remotas, tem vários sites de vagas remotas, né? Porque a tecnologia é isso, né? Quando as pessoas veem que tem muitas vagas ou tem um mercado legal, já tem um monte de site que as pessoas criam, né? Então, esse primeiro que eu peguei é no remoteok.com. Tem o Remotar, tem outras vagas aí remotas, outros sites de vagas remotas que são bem legais de olhar. E tem o Indeed também aí, que dá pra olhar também essas vagas remotas, beleza? Essas vagas aqui que a gente pegou são do Canadá. Essa vaga aqui do Canadá é uma vaga de front-end developer. E eles pagam de 55 mil a 80 mil dólares por ano, tá? Isso daria, no real, na conversão, daria mais ou menos 325.144 reais por ano, que daria 27.095 reais por mês, na cotação atual. Então, o que essa vaga pede? É uma vaga de front-end developer, né? Então, quais são as qualificações dessa vaga, né? O que essa vaga está pedindo? Basicamente, elas pedem de 1 a 3 anos de desenvolvimento web, proficiência, né? Que seria dominar, né? HTML. Dominar é aquela coisa que a gente fala, né?
Tu pode falar que domina, mas dificilmente tu vai dominar alguma coisa. Então, mas Não, se for na dominar- entrevista, tu fala domino. Dominar é tu saber, tu conseguir fazer aquilo ali sem grandes dificuldades, né? Então, e para essas vagas aqui, provavelmente tu vai ter que fazer isso, tá? Eles pedem ali 1 ano de desenvolvimento web, não é tanto, se tu for ver. É. Mas é claro que quanto mais experiência tu tiver, quanto melhor tu for num teste técnico, porque com certeza tu vai fazer um teste técnico para entrar numa vaga dessas, tu vai conseguir, né? Salários melhores. É. Então, o que eles pedem? Né? HTML5, CSS3, JavaScript e experiência em ferramentas de design, né? Como Adobe Creative, não sei o que, blá blá blá. Mas isso aqui é basicamente aquele negócio que se tu não sabe, tu aprende num vídeo tutorial no YouTube, beleza? Então, eles pedem também pré-processadores CSS, né? Para quem não sabe aí é o SAS, o LESS, que são também não são coisas difíceis de aprender. Depois que tu sabe muito bem o CSS, isso é algo relativamente fácil de aprender. E frameworks, né? Eles pedem frameworks também, como o React, Vue. Então, React, aí se tu tá estudando React, né? Tu já poderia se candidatar para essa vaga também. E eles pedem experiência com Django e Python. E REST APIs. REST APIs são APIs REST, né? Então, provavelmente, se tu é um desenvolvedor front-end mais pleno ali, já vai ter muito provavelmente estudado REST APIs, né? Na tua carreira. E é isso, basicamente. Então, Não é uma vaga que pede tanta experiência, se tu for ver. se tu for 1 a ver, 3 não pede anos. muita coisa. 1 a 3 anos é um júnior ainda, né? Um ano. Mas é claro que eles vão olhar, né, se tu tem todas as qualificações. Assim, né? A empresa vai sempre olhar o teu portfólio. Vai sempre olhar se tu é uma pessoa que tá atualizada, se tu é uma pessoa que tem que tem bons projetos feitos. As empresas que tu trabalhou, elas não vão gastar o tempo delas entrevistando uma pessoa que elas não têm uma mínima garantia que vai ser um profissional bom lá dentro. Ainda mais uma empresa do exterior contratando uma empresa de fora, né? Porque elas precisam saber se tu é bom mesmo e tem todos os trâmites lá para contratar pessoas de fora. Não é um processo simples para elas, então tu vai precisar demonstrar muita qualidade no que tu faz, né? E tu pode fazer isso em 1 ano, 1 ano e meio. Se tu tiver bons projetos, se tu for uma pessoa que sabe estudar de uma forma legal, tem um cronograma bom para estudar, tá trabalhando já dentro de uma empresa, acho que isso é importante falar também, né? Se tu não estiver trabalhando e tu tiver 1 ano de experiência com projetos pessoais, muito provavelmente ela não vai te contratar. A não ser que tu tenha feito freelas muito incríveis, teu portfólio seja muito incrível e teu inglês seja bom, daí talvez ela te contrate, mas a gente sempre fala, né? Pega uma empresa do Brasil, trabalha 1 ano aqui dentro, 1 ano e meio, e depois tu tenta uma empresa dessas aí. Um outro que a gente pegou aqui é de Senior Front-End Engineer, né? Então, front-end sênior, né? Desenvolvedor front-end sênior. E o salário aqui é de 140 mil a 165 mil dólares por ano. Então, o que eles buscam, né? Só deixa eu ver a conversão, né? Todas as conversões que a gente está falando são conversões da data que a gente está gravando o vídeo, né? Então, pode mudar dependendo da... Hoje o dólar tá ali girando em R$5. Um pouco mais, né? Se fosse o menor valor, né, que seria 140 mil dólares por ano, daria 708 mil reais por ano, né? Se a gente dividir daí por 12, de novo, né, isso aqui vai ter os juros, né, os impostos que tu vai ter que pagar, obviamente, então não vai dar esse valor, mas vai dar 59.039 reais por mês, né? Então, descontado aí os impostos e tudo mais, né, ainda assim vai dar uma grana boa, né? Então, é um valor de salário que um sênior não vai ganhar no Brasil. Isso não vai acontecer. A não ser que a pessoa seja, sei lá, CTO da empresa. Daí pode ser que sim. Não, até um salário de 140 mil por ano aqui, que tá aqui, né? Que seria 12, mais ou menos 11, 12 mil por mês. Já é um salário que um sênior ganha aqui normalmente, mas tem sêniores que não ganham isso, né? Tem sêniores que ganham bem menos do que isso. Então já é um salário que tá alto pra lá. E lá eles pagam bem, né? Então tem isso também e convertido melhor ainda pra nós, né? Já é uma vaga que pede bastante coisa, né? Porque é sênior. Então o que essa vaga pede, né? De qualificações, de coisas que eu deveria saber. Então, 5 anos ou mais de experiência em engenharia de software, seja lá o que isso queira dizer. Basicamente 5 anos de experiência em programação. 5 ou mais, né? Experiência usando... É uma vaga que vai pedir um pouco mais de coisas, obviamente, porque é uma vaga sênior. Então eles pedem TypeScript, de novo, GraphQL, Node, Postgres, Golang e React. São várias linguagens, vários conceitos ali. O Postgres é um banco de dados, né? Então são algumas coisas que tu vai ter que saber, mas é uma vaga de sênior, né? Então
Nada mais justo. 2 ou mais anos de experiência em React e bônus se tu tiver experiência em outras frameworks, né? E basicamente é isso. Então é uma vaga que vai pagar aí de 140 a 165 mil dólares por ano. Vai te Tem tornar vários um benefícios. milionário. Vai te tornar um milionário com certeza, porque tu vai ganhar muita grana, né? Em poucos anos aí. Então, mas que nem a gente falou, né? É uma vaga que já exige mais experiência. Então, não é uma vaga tão comum. Mas beleza? 5 anos de experiência pra ganhar isso, se tu for ver, não é algo tão grande assim. Pouco tempo. Então, é isso. Então, tu deve estar pensando, muito legal, vagas pagam bastante, mas como é que eu posso conseguir uma vaga dessas, né? Tu vai ter que... São vagas mais difíceis de conseguir. Tu vai ter que ter um inglês intermediário avançado. Se for uma vaga de sênior, tu vai ter que ter um inglês avançado, porque tu vai ter que, muitas vezes, liderar uma equipe, gerenciar uma equipe, conversar com o cliente. Então, tu vai ter que ter um inglês avançado. Saber muito bem a base das tecnologias que essas vagas pedem, né? Saber a base, saber os conceitos e ter experiência de campo de batalha, né? Já ter vários anos de experiência mão calejada aí nas linguagens que eles estão pedindo, porque se tu não tiver isso, com certeza tu não vai conseguir uma vaga dessas. A gente, como o Cadu já tinha falado, né? A gente indicaria que tu trabalhasse no mínimo uns 2 anos no Brasil, 1 ano e meio, 2 anos talvez, no Brasil, né? Empresas do Brasil, antes de tu tentar pegar uma vaga dessas, porque tu vai precisar, como a gente viu ali, né? Experiência de mercado nas tecnologias, né? Tu vai precisar de alguns anos de experiência e inglês, né? Então, se tu não sabe inglês, tu vai ter que aprender inglês. Então, inglês não é uma coisa que tu aprende tão rápido também. Mas se tu começar agora, né? Começou os teus estudos de programação e começou a estudar inglês em paralelo, eu sei que é bastante coisa, mas tem como fazer. O que eu faria? Eu estudaria só programação, pegaria meu primeiro emprego, beleza? Demoraria, sei lá, menos de 1 ano para fazer isso. Depois trabalhando eu estudaria inglês em paralelo e pegaria essa experiência aí, 1 ano e meio, 2 anos, e depois eu começaria com inglês melhor e com mais experiência, eu começaria a aplicar para vagas do exterior. Se eu estivesse começando hoje, eu faria isso aí. Então, acho que se tu quer começar, tu pode muito bem começar por uma vaga júnior do exterior. Ainda assim vai te pagar uma grana muito boa, né? Muito mais do que tu ganharia no Brasil, e tu não vai ter talvez que saber tanto inglês, porque tu não vai ter que se comunicar, né, com um cliente, mas tu vai ter que se comunicar com a equipe. Então tu pode ir galgando os degraus, né? Os degraus. Eu sempre esqueço. Então, é isso. Então, basicamente é isso. Acho que com isso a gente finaliza aqui o podcast. A gente espera que esse sirva de motivação para vocês, né? Claro, a gente não quer ser sensacionalista, a gente só quer falar que isso existe, tá? E é mais comum do que as pessoas pensam, né? Às vezes a gente fala pro pessoal aí que tem salários tão grandes na área de programação e o pessoal não acredita, mas tá aqui, ó. Então, os sites estão aqui. Se vocês forem lá e pesquisar no Indeed e colocarem lá front-end engineer ou front-end developer e buscarem lá, fizerem um filtro por valor de vaga, vocês vão achar essas vagas, beleza? Elas estão lá. Não só isso, mas a gente conhece pessoas, né? Temos amigos muito próximos nossos que já trabalharam pro exterior, ganhando salários de 40 mil reais. Então, é possível. Não é fácil, de novo, né? Como a gente sempre fala, não é algo que tu vai conseguir rapidamente. Tu vai precisar ter um plano, um planejamento muito bom de como que tu vai fazer para aprender não só a parte técnica, mas também o inglês, que vai ser essencial para te conseguir essas vagas. Mas como o Cadu falou, né? Uma coisa de cada vez. Então, primeiro foca na parte técnica, primeiro foca em aprender programação, pegar o teu emprego, trabalhar um bom tempo, né? Ganhar experiência na área, no mercado, e depois daí tu pode tentar aprender o inglês em paralelo com o teu trabalho, e aí sim tentar essas vagas. E se tu quer começar a montar esse plano com a maior eficácia possível, participa na Mapa Dev Week. Lá a gente vai dar o planejamento de bandeja para vocês. Já é uma coisa que vocês perderiam muito tempo para criar um cronograma específico para estudar programação, e lá a gente vai dar isso do zero, desde do que tu precisa começar a aprender até como buscar tuas primeiras vagas na área, né, nos melhores sites para tu buscar vagas aí, que o pessoal também não sabe muito bem como fazer isso. Então tu vai ter todo esse planejamento de bandeja. Já vai ser um adianto muito grande para ti. É uma semana de conteúdo muito foda, totalmente grátis. Online, grátis, que tu pode acessar ali e ver. Então não tem por que não fazer, né, se é o teu objetivo. Muito obrigado. O link tá na descrição, né, da Mapa Dev Week, se inscreve lá. Ela vai começar dia 7, né, de março, e a gente se vê lá. Então é isso. Muito obrigado aí para quem ficou até o final.
Eu espero que vocês tenham curtido aí. Deem like Deem aí like no no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Né? Isso nos ajuda bastante aí com o YouTube. Se inscreve no Spotify também, se tu quiser continuar escutando os podcasts. E a gente vai se falando aí. E a gente se vê lá na Mapa Dev Week também, beleza? Então, um abraço. Tchau, abraço.